No setor de autopeças é muito difícil você delegar a parte de compras. Normalmente a parte de compras quem faz é o próprio dono da autopeças. Eu vejo poucas lojas falando sobre ter a compra como uma estratégia do negócio também. E com o tempo a gente viu que, cara, não é só reposição. A gente tem que ter planejamento nessa parte. Você pode talvez aumentar em 20%, em 25% o resultado, mexendo muito pouco. Inclusive, formulação de estoque hoje é uma ciência. Você tem que ter tem que ser bom na compra. E é a parte que a gente agora tá com um olhar muito grande para nossa compra, né? No sábado mesmo eu passei lá fazendo um relatório, né? Apresentei o relatório para eles hoje lá, passei o sábado pensando como. Apresentei esse relatório pro pessoal hoje do setor de compras para eles aprenderem a fazer também, para ver se a gente consegue otimizar cada vez mais o nosso setor de compra ali em relação à curva B e C, principalmente. Até porque é uma parte que a gente estava conversando ali embaixo também, que no setor de autopeças é muito difícil você delegar a parte de compras. Normalmente a parte de compras quem faz é o próprio dono da autopeças. E hoje a gente tem uma equipe muito forte lá, que é o Cassiano, o Pedro e o Bebeto, que era uma equipe anteriormente que meu irmão ficou responsável e aos poucos ele foi delegando e a gente tá com o Cassiano que foi lá visitar vocês. A gente conheceu ele na fábrica também. Mas, obviamente, tem que apresentar relatório, tem metas e tudo mais pra eles cumprirem também, para alinhar certinho, entendeu? Não adianta você vender bem e comprar mal. Sabe que eu vejo poucas lojas falando sobre ter a compra como uma estratégia do negócio também. Dificilmente a gente vê isso. O cara entra mais no automático mesmo de repor o que tá vendendo e cadastrar os lançamentos e tal, não sei o quê, mas você não vê alguém falar assim, cara, eu preciso pro próximo, sei lá, trimestre eu quero vender X. Para isso eu preciso ter a margem tal e aí eu tenho que fazer esse mix de produto aqui, então eu tenho que comprar isso. Eu nunca vi uma loja tá assim. Fazendo. Hoje a gente está fazendo isso com o setor de compras. Na verdade, o André até comentou comigo que você está trabalhando com essa parte de consultoria também. Sim. Então, assim, 10 anos atrás, se eu tenho um consultor igual o Rafael e chega para mim e fala que eu tenho que analisar isso, eu ia fechar. Uhum. Mas, mais uma vez, a gente aprendeu com o erro. Sim. E com o tempo, a gente viu que, cara, não é só reposição. A gente tem que ter planejamento nessa parte. Tanto é que, quando meu irmão sentiu segurança de delegar essa função, ele começou a solicitar relatório e tudo mais, que a gente viu. A gente já sabia o tamanho da importância das compras. Só que só apresentando com números mesmo, depois que o sistema trouxe pra gente, que a gente viu o quão isso é importante. Né? Porque se você aumenta 500 reais da sua venda, você não aumentou 500 reais de lucro. Né? Sim. Mas se você otimiza 500 reais da sua compra, você aumentou 500 reais do seu lucro. Então é um olhar diferente, né? O impacto é muito grande, né? Quando você olha assim, o mercado de autopeças, hoje em dia, com o tamanho da competitividade que ele tem, ele é via de regra um mercado de margens mais apertadas, cada vez mais apertadas. Né? Você pega produtos tipo óleo, embreagem, são margens minúsculas. Então, qualquer 1% que você consegue mudar no seu CMV, que está numa linha mais em cima, a linha lá embaixo você pode talvez aumentar em 20%, em 25% o resultado, mexendo muito pouco quando você está mexendo lá em cima, né, no variável. E as pessoas não sabem muito disso, assim, e grande motivo disso faz parte da educação financeira que não é inexistente no nosso país, quando você está na escola, quando você está... Até a maioria dos cursos de ensino superior, que não são da área, obviamente, não se passa por uma educação para a pessoa poder se planejar financeiramente para o resto da vida. Né? Então, é muito comum isso acontecer. Agora, na maioria dos casos, quem passa a olhar é quem passou por um perrengue muito grande. Sim. E o cara fala assim, para onde está meu dinheiro? Não sei. Vamos olhar. Aí o cara vai procurar. O caixa sumiu, o resultado ele não está vendo, aconteceu muita coisa diferente, ele precisa achar a solução. Né? E aí pode ser interno, como vocês fizeram também, né? Pode ser buscando alguém de fora, mas sem ajuda, quem não tem essa educação é muito difícil. Não, né? e até para você buscar conhecimento na área de compras é muito difícil. É difícil. Normalmente a educação financeira assim, individual e tal, a gente até encontra, mas de empresa é muito difícil. Eu tento olhar assim, a gente tenta olhar muito ali assim, o seguinte, cara, igual aquele dia lá que a gente conversou sobre o BI, eu falei, beleza, como que eu posso fazer sem ter custo agora para a empresa e otimizar isso daqui? Eu aprender. Eu sei que eu vou chegar numa hora que eu vou bater num teto ali que eu vou falar, beleza, a partir daqui é só a gente contratando alguém com um conhecimento maior. E aí, setor de compras, a gente está olhando a mesma coisa. Cara, a gente vai ter que otimizar o máximo que, cara, com esse relatório a gente consegue melhorar quantos por cento? Tanto? Beleza, vamos ver. E é o que a gente está fazendo com tudo. Igual aquele de desconto. A gente, lógico, se a gente tivesse alguém muito especializado nessa área de montar a meta, não sei o que, seria melhor? Seria.
mas dá pra gente fazer e melhorar tanto? Dá. Então vamos tentar fazer isso até aqui, até a gente chegar num teto. Chegou num teto, a gente vai ter que pensar por outro caminho. E a gente vai indo. Cara, sabe que eu vejo o momento que eu passei na empresa, mais lá no início, que eu comecei a mudar muitas coisas, era o momento onde a empresa já existia. Eu cheguei lá, a empresa já existia, né? Então nada dependia de mim para funcionar. Né? Se eu não estivesse em um posto de trabalho ali, tudo ia funcionar normal, né? A empresa não ia deixar. Então eu podia olhar para qualquer processo, para qualquer área da empresa e pensar naquilo para tentar melhorar. A grande questão é que hoje, a maioria se a gente for pegar aí pequenos negócios no nosso mercado, ele ainda está naquele ponto que para mim a bolha mais difícil de furar essa. É quando o cara ainda é ele e mais 3, no máximo. Ele é o cara que... Vamos pensar numa loja de autopeças. Ele é o cara que às vezes está no balcão ali atendendo, mas ele também é o caixa. E aí tem alguém que ele tem talvez no estoque e talvez mais uma pessoa, geralmente da família, que está cuidando mais do administrativo. E quando o fornecedor chegar, ele tem que sair para ir andar no estoque e ver o que está faltando. Exatamente. E essa é a bolha mais difícil de furar, porque ainda não está sobrando muito dinheiro, porque ele ainda não vende assim tanto, então ele fica com medo de contratar e chegar no mês seguinte e vender menos. E aí eu entendo a dificuldade que essas pessoas têm de começar a delegar nesse momento. Ela tem dificuldade de olhar assim, o que eu posso alavancar mais o meu negócio se eu botar mais uma pessoa. Só que depois que passa isso, e aí eu enxergo muito o momento que vocês passaram, que você explicou lá em 2020, você começa a perceber que o aumento do quadro de funcionários que você teve foi diretamente proporcional ao crescimento que a empresa teve, né? Sim. Como isso acelerou junto. Na verdade, o que a gente passou foi o que você acabou de falar. Inicialmente com pouco funcionário e a gente queria fazer tudo ao mesmo tempo. E assim, acredito que hoje a maior dificuldade que você vai ter até para implantar uma consultoria é o quê? Tempo e a parte financeira. Primeiro, tempo. Antigamente, cara, hoje em dia eu tô com a empresa mais estruturada. Tanto é que eu comentei com você. Eu falei, cara, consigo ver bastante podcast, consigo ler bastante livro. Só que antigamente, quando eu saía do trabalho, eu não queria pensar em nada. Eu queria desestressar porque eu ficava totalmente sobrecarregado. E achava que estava fazendo muita coisa, só que na verdade eu estava fazendo nada. Entendeu? Então, primeiro você vai ter que arranjar tempo para conseguir associar essas pessoas para a consultoria. E outra parte financeira. A parte financeira, por quê? As pessoas vão falar, vou investir tanto no Rafael. Não, prefiro fazer do meu jeito. Mas se você falar, olha só, você vai investir tanto, mas daqui a 10 anos, você vai ver que você ainda lucrou com cada conhecimento que eu te passei. As pessoas vão falar, aí já são outros 500, entendeu? Então, assim, é muito importante ter uma consultoria, principalmente de uma pessoa igual você, que já tem bastante experiência com os outros clientes, entendeu? Na mentoria em grupo, inclusive, a gente tem uma triagem antes. Sim. Porque se a pessoa tiver nesse perfil de não ter tempo, não adianta a gente colocar para dentro. Porque, na verdade, a maioria não tem tempo hoje, né? Sim. E aí, o que adianta você colocar uma pessoa para dentro que se ela não tiver tempo para aplicar, ela não vai ter resultado? Sim. Então o seu trabalho não tem continuidade, é melhor não começar. É melhor não começar. Criticando ainda. Pô, Rafael, você me prometeu. É, isso aí. Mas eu acho que se a pessoa já tem uma predisposição a fazer uma mentoria, uma consultoria, posso estar enganado, mas esse tempo aí meio que aparece. E também é o seguinte... É prioridade, né? É prioridade. Você falou a palavra certa, prioridade.